Deus é nada. Esse gigante aí, pra o nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada. É nada, é nada. A tempestade aí, pra o nosso Deus é nada. Uma vermelha aí, pra o nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada. Pra o nosso Deus é nada. Armadilha preparada pra você. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui pra quê? Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado. Ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Ele vai confundir inimigo, ele vai te livrar do perigo. Ele vai trovejar contra eles, esconder do abrigo. Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto. Ele queima os carros no fogo, ele é a provisão. Seja no vale ou na caverna, nosso Deus está sempre perto. Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai fazer surpresa crente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece distante, mas pra Deus é nada. Essa muralha aí, pra o nosso Deus é nada. Esse gigante aí, pra o nosso Deus é nada. Essa doença aí é nada. É nada, é nada. A tempestade aí, pra o nosso Deus é nada. Uma vermelha aí, pra o nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada. Pra o nosso Deus é nada. A tempestade aí, pra o nosso Deus é nada. Uma vermelha aí, pra o nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada. Pra o nosso Deus é nada. Esse levante aí é nada. Pra o nosso Deus é nada. É nada. Os jovens agradecem a oportunidade. Palmas para o Senhor. Senhor, abençoa os jovens em nome de Jesus. O irmão Guilherme está com a oportunidade? Luiz Guilherme? Aquilo que Deus tocar no coração? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou feliz de estar aqui com os irmãos esta noite abençoada. Aleluia. Convido os irmãos a abrir a sua Bíblia comigo em Jó. Em Jó primeiro, irmãos. Aleluia. Jó primeiro. Jó. Vai dizer assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra, cujo o nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus. E desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas e 10.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos dos Oriente. Aleluia. Quando a gente vê a palavra de Jó, a gente sabe que Jó ele perdeu tudo que ele tinha. E, irmãos, olha o interessante. Satanás, ele não chegou a Jó e feriu Jó. O que ele fez primeiro? Ele foi até Deus pedir permissão a Deus. Quer dizer,
que quando Satanás ele quer tocar em você, ele não pode tocar em você sem a permissão de Deus. Porque se Satanás querer tocar em você sem a permissão de Deus, Deus não deixa. Satanás tem poder, mas só Deus tem todo o poder. Até Satanás se curva a Deus. Aleluia. Irmãos, outra coisa aqui que a gente entende na palavra de Jó. Jó, ele perdeu tudo, mas ele não desviou do caminho do Senhor. A esposa de Jó foi usada pelo Satanás e falou assim para ele: amaldiçoa esse Deus e morra. Só que Jó, ele não fez isso. Ele fez ao contrário. Ele continuou orando, ele continuou buscando a Deus. O que a gente entende com isso? Irmãos, vai vir lutas, vai vir levantes, mas a gente não pode reclamar, a gente não pode murmurar. Porque mais a gente reclama, a vitória fica ainda mais longe da gente. A gente tem que dar agora a Deus, porque vem os levantes. Porque no final a vitória bem maior. Vimos que Jó perdeu tudo que ele tinha, mas no final ele ganhou tudo em dobro. Aleluia! Ele ganhou a mais do que ele tinha no começo. Por quê? Porque Jó ele não reclamou em nenhum momento. Ele não reclamou que veio as lutas, que veio as dificuldades. E hoje em dia a gente tem que fazer o mesmo. A gente não pode reclamar para Deus. A gente não pode murmurar. Porque tem gente falando: por que Deus? Por que Deus eu estou passando por isso? Se você está passando por uma luta, dificuldade, é porque Deus permitiu, não é à toa. Porque sem a permissão de Deus nada acontece. E eu imagino que todos aqui sofram lutas, uma dificuldade. Porque todos nós somos servos do Senhor. E o Satanás vem atacar a gente. Porque quando mais a gente adora, mais Satanás fica irado. A gente vê que pessoas aí no mundo que fizeram impacto com o diabo tá de vida. Mas no final vai sofrer na vergonha eterna. E nós seremos coroados no final da nossa vida. Amém? Cadê essa minha rica oportunidade? Que as palmas ouvem o nome do Senhor Jesus. Amém. O Senhor vem abençoar, né, o irmão Luiz Guilherme, né? Continua usando ele com poder e autoridade. Amém? Pastor Alain. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E que Deus continue usando esse menino, que com certeza será um grande pregador da palavra de Deus. E quem sabe um missionário, desbravando essas terras longínquas e trazendo a palavra de Deus para a salvação de todos. Antes de eu apresentar os irmãos que cooperam conosco, eu peço que vocês abram a tua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo de número 16, apenas o verso de número 31. Atos 16, 31. Deixa a tua Bíblia aberta. Glória a Deus. Conosco estão, e para nossa alegria, cooperadora Anéia, bastante conhecido de todos nós, o Luiz Guilherme, que já teve a oportunidade, cooperador Luiz, amém? A irmã Michele, que retorna a essa casa, e para nossa alegria, novamente conosco, a nossa irmã Ana Cristina, amém? Cooperadora Ana Cristina. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. De que forma que a igreja quer receber esses amados irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Volte sempre e traga mais gente. Assim diz a palavra do Senhor. E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Quem recebe isso, diga amém, mas um amém bem forte, irmãos. Essa é uma palavra de Jesus para nós nesse culto de libertação, porque eu creio que tem vidas aqui que têm apresentado a família, apresentado a casa, e o Senhor nessa noite está dizendo para nós: só crê somente em mim, e será salvo tu e a tua casa. É tudo uma questão de fé, irmãos. Se a gente vem para um culto deste cura de libertação, nós temos que sair da nossa casa determinado. Aliás, todos os cultos, ou melhor, todos os dias da nossa vida, assim que Deus nos dá o direito de respirar naquele amanhecer, nós temos que crer que naquele momento Ele está entrando com providência na minha vida.
E se eu apresento a minha família ao Senhor, eu tenho que crer. É uma questão de fé, irmãos. Que nem eu falei para a irmã Ana quando a gente está vindo para cá, é uma questão de coragem. Apresentar a nossa família logo cedo nas primeiras orações do dia. Senhor, aqui está a minha casa. Alcance a todos, liberte a todos, salva a todos. E a palavra nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você crê, glorifica com as palmas o nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe, pastor Alain. A irmã Michele, está com oportunidade? Aquilo que Deus tocar no coração. Eu cumprimento a amada igreja. Essa é amada mesmo, hein, gente? Essa aqui, não é pastor? Essa é amada de verdade, não é para qualquer um, não. Essa meus irmãos, desde quarta-feira passada, Deus tem falado muito comigo sobre uma palavra muito conhecida, pastor, Salmo 23. Lá na sede, a gente fez uma campanha de cura e libertação sobre o Salmo 23. Nos dias de hoje, a gente anda muito atribulado, com muita correria. A gente é serviço, é casa, é trabalho, é marido. Quem tem, né, irmãos? Quem tem? É filhos, é escola, né, pastor? É o compromisso da igreja. E a gente anda muito ansioso, muito preocupado com o dia de amanhã e acaba esquecendo o dia de hoje. E é muito difícil até para eu falar, porque como se diz, tem que doer na gente primeiro, né, pastor? Para depois a gente falar. Eu sempre fui uma menina muito ansiosa, muito preocupada com o dia de amanhã. Sempre fui preocupada até com o que não precisava, né? Então, quando a gente começou essa campanha, né, o Salmo 23, eu não vou ler ele todo não, para não tomar muito tempo dos irmãos, porque os irmãos conhecem, e ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Irmãos, é só até aqui, mas é uma coisa que me levou muito a pensar. E eu disse muito para minha mãe, porque tudo eu converso muito com minha mãe, sabe, pastor? Minha mãe sempre é muito minha ouvinte, muito minha amiga. E ela, tribulada, e isso e aquilo, e eu falava: mãe, eu tô repousando. Já entreguei. E ela: mas você tá entregando mesmo? Eu falei: tô entregando. Ela falou assim: então você é crente de verdade mesmo. Foi a primeira vez, pastor, que ela falou: então você tá crente de verdade mesmo. Porque a gente é muito ansioso lá, pessoal de casa. E eu falei: não, mãe, eu tô repousando em pastos verdejantes, né? E depois disso, pastor, que eu entreguei, que eu confiei nessa campanha de cura e libertação, a minha casa, meus filhos, o meu trabalho. Deus tem feito algo sobrenatural. O ano de 2024 foi assim, vivendo, eu poderia dar um título de vivendo sobrenatural. Eu vivi só pelo sobrenatural. E um breve testemunho, porque a irmã Michele, eu conheço como Michele, né? Aqui da igreja, né, pastor? Porque nós somos diferenciados, né? No caso, nós conhecemos com um jeito que... Mas aqui é a irmã Michele. Ela falou na quarta-feira passada que a gente tem que testemunhar o que Deus faz na nossa vida. E eu tenho a honra e a graça de... Eu tenho testemunho para dar e vender. Estava conversando com a irmã Bia, né, Bia? Na hora de vir. Teve um dia na minha casa, não podia... Como todos sabem, eu tenho 2 meninos. E eu bebo muito leite, pastor. Quem conhece eu sabe que eu bebo muito leite. Faz 5 anos que eu não como comida. Arroz, feijão, é muito difícil. Eu adquiri isso com o tempo, com a ansiedade. E eu creio que em nome de Jesus vai cair por terra. E eu era daquela pessoa, eu tinha 3 litros de leite no armário, eu já ficava: Jesus, o leite está acabando, Senhor, o leite está acabando. E eu achava que eu tinha que sair emprestando, E eu falava: mãe, o leite está acabando, e deixava minha mãe preocupada também. Mas certo dia tinha 1 litro de leite no armário.
Esse dia, pastor, eu tinha vontade, Bia, de sair gritando aos céus e falar: meu Deus, esse é o Deus que eu sirvo, Senhor. Porque eu olhei e só tinha 1 litro de leite ali no armário e eu falei, e já pensando, né? Será que eu empresto dinheiro de alguém? Será que eu faço? Mas de repente veio na minha cabeça, eu falei assim: não, Deus não vai deixar faltar o leite para os meus filhos. Eu creio no Deus, que até de tarde Ele vai mandar a providência e não vai faltar o leite para os meus filhos. E eu lembro, pastor, direitinho, que eu fui para o quarto dobrar roupa e eu olhei pela janela e disse sorrindo: ah, Senhor, tenho certeza que o Senhor não vai deixar faltar o leite para os meus filhos. Mas eu achei que era 1 litro de leite, né, pastor? Que ia mandar, ia conseguir comprar 1 litro. E de repente meu celular toca imediatamente, pastor. E o que mais me comoveu e do testemunho que mais assim ficou guardado no meu coração é que imediatamente meu celular tocou. Fui ver o que era uma cliente. Isso era uma segunda-feira, eu tinha atendido essa cliente no sábado. Ela não tinha me pagado. E ela fez um Pix exatamente de R$70, que era um valor de uma caixa de leite, pastor. Não era somente de 1 litro. Ele não é um Deus que promete pouco, não faz pouco. Se a gente anda com Ele certo, Ele é um Deus de muito. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que... E a partir de então eu comecei a confiar ali mais... E confiar no Salmo 23. E pastor, e hoje, como eu estou aqui pela segunda vez, espero estar mais vezes, eu queria ter uma coisa que eu tenho no meu coração: dai honra a quem tem honra. E eu queria pedir a licença do pastor. Eu queria que o irmão Rodinei e a irmã Maiara ficassem em pé, que eu queria agradecer eles. Talvez eles nem saibam disso, mas eu contei para a irmã Bia. E eles semearam, pastor. Talvez nem sabiam que estavam semeando, né? E eu contei para a irmã Bia que quando eu estava separada do marido, com um filho de 1 ano, vim morar com a minha mãe aqui. E o irmão Rodinei, não sei se lembra, ele saía aqui procurando bicicleta emprestada, cadeirinha emprestada, para a gente levar o meu filho na igreja, pastor. E a gente ia daqui lá na sede. E a gente ia. E o senhor pensa, pastor, que a gente ia triste? Não tinha canseira. Não tinha desânimo. Não era asfaltado, não. Não era asfaltado. Era no escuro, né, Rodinei? Não tinha essa... Hoje tá chique aqui. Eu vim e falei: ô, Glória, tá bonito aqui o negócio. E o Rodinei colocava louvor na hora de voltar, e ele vinha dando glória a Deus, ele vinha. E a Fer, não, vamos hoje, vamos, que não sei o que. A gente, era dia de domingo cedo, nós estava lá, nós acordava cedo e ia, era de noite, nós ia. Cada dia eu ia numa bicicleta emprestada, pastor, cada dia. Ele emprestava a cadeirinha e nós ia. Nicole era pequenininha, ia no quadro da bicicleta e a gente ia. E aquela semente foi plantada lá atrás e hoje eu sou fruto dessa semente. Então eu queria dizer para os irmãos que a gente não pode imaginar, pensar que nós não somos nada, né? A gente quem está do nosso lado pode ser uma semente, né? A gente precisa abraçar o outro, a gente precisa, talvez não consegue entender o que aconteceu na vida dela, mas a gente precisa estender a mão. Ô irmão, tô aqui, preciso de uma ajuda, de uma oração, de um abraço, porque não é fácil. No começo da nossa caminhada é tudo muito difícil. E hoje comentei com a irmã Bia e eu fico muito triste, mas eu sei que Deus vai fazer na vida dele, porque quando eu me converti, fui para a igreja do pastor Paulinho, quem chegou em mim e falou para mim assim: irmã, tá na hora de usar saia já, né? Eu falei: quem que foi? Foi o Felipe que falou para mim: irmã, e aí? Tá na hora de usar saia já, né? Eu falei: irmão, jura que você vai fazer isso comigo? Que eu
Tá aí, irmãos. A saia, em nome de Jesus, é um costume, mas que eu uso honrando a Deus. E eu oro pela vida dele, que eu creio que Deus está trabalhando. E é nesses testemunhos que a gente conta, né, pastor? Que edifica a casa, que ajuda a gente a... Tem tantas coisas que eu passei lá atrás, eu falo, eu venci, né? Então, eu deixo para os irmãos. Nunca deixe de semear, né? Talvez eles nem imaginavam isso. Talvez ele semeou sem saber, né? Talvez ele... A Fer, quantas vezes, né? Pastor, eu lembro que a gente morava pertinho da casa da outra, da Fernanda. E era tão bonito, eu sempre fui muito apegada à Fer, sabe? E ela arrumava a casa louvando a Deus. E da minha casa eu escutava ela louvando o Senhor. Eu escutava da minha casa. E hoje ver, né, eu fico tão orgulhosa, tão grata a Deus de saber, né, o que eles se tornaram na fé. Eu fico muito feliz de saber que são da minha família, que Deus, né, vai fazer cada vez mais. E eu nunca me esqueço, era sempre isso. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe, irmã. Amém? E que sirva de exemplo para todos nós. Muitas vezes você estende as mãos do nada, assim, irmãos, para atender alguém, para abençoar alguém. Você não sabe que naquele momento que você estendeu as tuas mãos, aquilo fica gravado no coração. Eu acredito que eles não sabiam disso. E nem nós sabíamos que era ter esse testemunho, e já toca no meu emocional. Deus abençoe você. E abençoe vocês também. Recompensa só do céu, para todo aquele que estende a mão para necessidade. Uma bicicleta, um banquinho para criança, e agora está aí. Amém? E nós vamos dar uma oportunidade para pregar um dia, mas eu vou falar para assim, termina às 9. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu retorno para a cooperadora Beatriz. Nós já vamos estar entrando nos dízimos e ofertas. E eu queria chamar já o círculo de oração para estar louvando. Amém? Vamos estar fazendo oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, quero te pedir tuas bênçãos, Pai, sobre cada dizimista e ofertante na tua casa, Pai. Abasteça com o celeiro deles, Pai. Não deixa nada faltar na vida deles. Entra com a providência, Senhor, em nome de Jesus. E aqueles que não têm condições, Pai, de poder estar ofertando na tua casa, Senhor, mas tem vontade que o Senhor possa, Pai, estar abençoando eles, abrindo uma porta de emprego, Pai, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Círculo de oração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Feche os teus olhos neste lugar e eleve o pensamento nas alturas e pela fé toque em Jesus. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Quanto tempo esperou, não pare agora. Apenas um toque irá mudar o destino da tua vida, tua história. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a hora do vestido dele faz curar, pois a virtude, a unção, toque agora, estende a mão. Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Quebra a tua mão e toque nele, ele vai te curar.
não tinha esperança, ela chorava. Ouviu falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava. A esperança nela voltou, pois naquela hora ali Jesus passava. Existia uma multidão, ela rompeu, tocou nele e foi curada. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude e a unção, toque agora e estenda a mão. Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Ouve a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, ele vai te curar. Glória a Jesus. Nós cremos que nessa noite nós vamos receber um milagre, Senhor, amém? Senhor de oração, agradece a oportunidade e as palmas do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tá. Operar no final? Amém. Eu queria estar agradecendo a minha oportunidade neste momento, primeiramente a Deus, ao pastor Alain pela confiança, amém? Aos irmãos. E passar a direção para o curador Rodinei, evangelista Rodinei, viu? Amém. As palmas do Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja na Santa Paz do Senhor Jesus. A melhor hora é agora, né, irmão? Nós vamos ouvir Deus continuar falando conosco. Eu quero chamar a cooperadora Aninha. A igreja se coloca em pé em nome de Jesus. A missionária Maiara vai estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos estar estendendo as nossas mãos, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida da Tua serva, Senhor, na cooperadora Aninha, Senhor, nesta noite. Pai, continua usando ela, Senhor, assim como o Senhor tem usado, ó Deus. Continua abençoando a vida dela, Senhor, que ela possa passar para nós nesta noite, Senhor, o maná do céu, Senhor, que nós estamos preparando, estamos esperando nesta noite, meu Pai. Nós cremos que o Senhor já colocou no coração dela, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir nesta noite, meu Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos abrir comigo as escrituras. Lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Amém? A palavra do Senhor diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros há quem diga Jeremias, a um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem vós dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não lhe foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás nos céus. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém? Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez ministrando a palavra para os irmãos. A cooperadora Beatriz, que sempre com muito carinho convida a gente, o pastor Alain e toda a congregação que também sempre recebe a gente com muito carinho, com muito amor e com muito respeito. E saiba que também respeito e tenho muito carinho por cada um de vocês, viu? E quando a cooperadora me ligou, né, perguntando, né, se poderia estar vindo ministrar, perguntei para ela se tinha algum tema ou algo assim específico. E ela falou assim que não tinha nenhum tema específico, que o culto era de cura e libertação. E eu falei: Senhor, então agora qual que vai ser a palavra, o que vamos ministrar, qual vai ser a direção, o que o Senhor tem para poder falar para a igreja, né? E essa é uma palavra que o Senhor já tinha ministrado no meu coração o ano passado, em que eu já falei ela em 2 vezes, né? No meu trabalho, porque lá no setor de onde eu trabalho, nós temos um grupo de oração que nós oramos, né? Então lá toda semana nós levamos a palavra, fazemos oração pelo hospital, por tudo que acontece lá. E isso foi uma das palavras que o Senhor me deu ali e preguei já em outro lugar também. E Senhor, então será essa palavra, né? E eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, né? Se Ele nos entrega alguma palavra, se Ele nos dá alguma palavra, é porque tem algum propósito, algum objetivo, né? Nós não somos firmados na palavra de homens, né? Apóstolo Paulo vai dizer: eu não preguei quando eu fui até vós, eu não vim pregar na sabedoria ou no conhecimento humano, mas eu vim pregar na sabedoria, no poder de Deus, para que a vossa fé não esteja firmada em homens, mas sim no poder de Deus. Então, toda palavra que nós ministramos, quando ela vem do Senhor, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Ela é poderosa para derrubar cadeias. Ela é poderosa para nos libertar. Ela é poderosa para nos curar. Porque a palavra é dele. Amém? Agradeço ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade. Estou feliz de ver a Michelle aqui. Conheci a Michelle lá na Renovada, lá na sede, né? Então, muito feliz de ver você aqui falando, ministrando, caminhando. Que o Senhor continue te fortalecendo, te guardando, né? Guardando a sua vida, né? Sabe que você é preciosa, muito preciosa. Então, os evangelhos foram escritos para testemunhar quem Jesus é. Tanto Mateus, Marcos, Lucas, João foram escritos para testemunhar, para testificar Cristo às nações. Então, os evangelhos eles foram escritos exatamente para isso, para revelar quem ele é, quem Cristo é, quem o Messias é e o que ele veio realizar e o tipo de reinado que ele veio estabelecer. Porque quando Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos e ele dá ordem para os seus discípulos, diz: ficais em Jerusalém até que do Hades sejais revestidos de poder. Passando o tempo, ele vai falar assim: poder para quê? Para que vocês sejam a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é isso que eles fizeram quando eles escreveram o Evangelho: testemunhar quem Cristo é para todas as nações. Para que todos os povos conheçam quem Ele é, conheçam o poder de Deus revelado no Teu Filho Jesus Cristo, para a salvação, remissão, perdão, salvação de toda criatura, aquele que nele crê nessa palavra. Então aqui, Jesus chega no ponto crucial de sua missão. Aqui ele já havia realizado muitos milagres, aqui ele já havia curado, aqui ele já havia feito tantas outras coisas, já tinha pegado o sermão do monte, né? Aqui ele já tinha ministrado a palavra. Agora ele chega no ponto crucial diante dos seus discípulos. E ele escolhe um lugar peculiar, porque tudo que Jesus faz tem um propósito. Ele era um mestre, um professor, então ele falava na linguagem que ele sabia que o povo iria compreender e entender o que ele estava falando. Porque ele era um professor. Então tudo que ele fazia tinha um propósito. Então o Senhor,
propositalmente, eu posso falar isso, que ele fez isso propositalmente, escolheu este lugar para fazer esta pergunta. E às vezes o Senhor coloca a gente em lugares, em situações, para nos fazer perguntas. Para nos fazer pergunta, para nos revelar algo. Para nos revelar algo. Então ele leva os discípulos neste lugar e ele faz a pergunta: quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí um olha para os outros, eles falam: um diz que tu és João Batista, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és Jeremias, outro diz que é João Batista que ressuscitou. Mas e vós? Quem vocês dizem que eu sou? Mas e vós, que caminha comigo? Mas e vós, que anda comigo? Mas e vós, que tem visto os meus milagres? Mas e vós, que tem contemplado a minha maravilha, quando a irmã falou que o sobrenatural de Deus? Mas e vós, que tem ouvido as minhas palavras, ouvido os meus ensinos? Mas e vós, quem vocês dizem que eu sou? Porque a revelação de quem Cristo é que vai sustentar a tua fé até o fim. A tua fé não é sustentada em milagres. A tua fé não é sustentada naquilo que passa. Por quê? Porque quando Jesus fez a multiplicação dos pães, fez a multiplicação dos peixes, a multidão foi correndo atrás dele, querendo mais daquilo. Ele falou: vocês vêm até mim por causa daquilo que eu vos dei, por causa do pão, para aquilo que sacia terreno. Mas vocês não descobriram quem eu sou. E quando ele começou a falar do que ele iria padecer, que era necessário eles compadecerem da mesma dor que ele, passarem a mesma coisa que ele, todo mundo saiu de debandada. Difícil demais andar com Jesus. Difícil demais caminhar com Jesus. Difícil demais suportar o que ele vai suportar. Difícil demais, dura demais são essas palavras. Quem poderá suportar? E começou a debandar. Ali não estava falando que foi a multidão, estava falando que os discípulos começaram a debandar. Então ele interpela os 12 e pergunta: vocês não querem ir junto? Ele não implorou para ninguém ficar. Ele não implorou para alguém ficar e permanecer. Ele perguntou: vocês não querem ir junto? Vocês não querem seguir eles? Vocês não querem me abandonar? Vocês não querem me deixar? Pode ir. Não estou segurando ninguém. Aí Pedro se levanta. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Se nós temos visto e crido que tu és o Cristo de Deus. Então hoje o Senhor está querendo, hoje o Senhor está nos fazendo essa pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Porque saber quem Jesus é que vai sustentar a tua fé até o fim. Jesus é a razão pelo qual o cristianismo existe. Jesus é a razão, o porquê a igreja existe. Ele é a base da fé que sustenta toda a casa, que sustenta todo o edifício. Ele é a pedra angular que sustenta, que une todas as juntas e faz elas permanecerem. É Ele. E sobre esta verdade, sobre quem Ele é, sobre quem Ele é, que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Porque quando a igreja está fundamentada em quem Cristo é, ela avança no nome do Senhor. Porque quando fala a porta do inferno não prevalecerá, ele não está falando vamos trancar aqui e deixar a porta fechada que o inferno não vai entrar aqui. Não é isso que ele está querendo dizer. Porta significa a última, como que eu posso dizer, a última, sumiu até a palavra, quando você está em guerra, que a pessoa se tranca ali para ninguém chegar, como se fosse tipo, o último recurso. Aí, como se fosse o último recurso de segurança, para impedir alguém de entrar. Vamos supor que tem uma invasão, que alguém quer entrar aqui, nós fecha a porta, segura, não deixa ninguém entrar. É assim que a gente vai fazer. Só que Jesus está falando assim, sobre esta verdade de quem eu sou.
sobre esta verdade de quem eu sou, a porta do inferno não prevalecerá. Vocês, como igreja, avançarão e derrubarão essa porta. E levarão cativo todos aqueles que estão prisioneiros em nome de Jesus. Por que que eu disse que o Senhor Jesus escolheu exatamente Cesareia de Filipe para isso? Para trazer essa revelação. Escolheu justo este lugar porque eles iriam compreender o que o Senhor estava falando. Cesareia de Filipe era uma região pagã, gentílica, pagã, com muitos cultos pagãos a deuses pagãos, onde eles ofertavam e faziam sacrifícios àqueles deuses, no nome daqueles deuses, para que eles pudessem conseguir algo. Então era um povo escravizado, um povo oprimido, um povo cativo. O Deus que predominava ali era o Deus Pan, que é de onde derivou a palavra pânico, causava terror, pânico. Tinha o templo de Zeus ali também. Só que pelas essas abominações, tudo que tinha a entrada, que quando você adentrava, que eles chamavam exatamente a porta do Hades. A porta do inferno, por causa das abominações que ali aconteciam. Então, quando ele chegou ali, virou e falou assim: quem vocês dizem que eu sou? Quem sou eu? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta ali e começam a dizer quem ele é. Não era ruim, gente, ser comparado com um profeta, homem de Deus, servo de Deus, que fala no nome de Deus. Mas Jesus estava querendo revelar para ele que ele era muito mais que isso. Que ele era acima dos profetas. Ele era acima de qualquer nome, de qualquer autoridade. Ele era acima. Então Pedro, cheio do Espírito, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, o Senhor é o Messias prometido. O Senhor é o Messias prometido. O Senhor é o Messias prometido que nos libertaria. O Senhor é o Messias prometido, o Filho do Deus vivo. Não um homem qualquer, o Filho do Deus vivo. E ele vira falar assim: abençoado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Essa revelação, ela não é por meio de carne e sangue. Ela não é por pregação humana, por conhecimento humano, como eu disse aqui no começo. Não é eu falar. Vim aqui pegar de Gênesis, Apocalipse, que vai te convencer de algo, que vai te revelar algo. Se o Espírito Santo não vier e te convencer e abrir o teu entendimento, abrir os teus olhos para ouvir, os teus olhos para ver, os teus ouvidos para ouvir, o teu entendimento para compreender. Então, quando você compreende quem o Senhor é, essa revelação não vem de si só, é o próprio Deus te revelando e te falando quem Ele é. É Ele te chamando. Essa revelação não é uma revelação que carne e sangue revelou, mas é o próprio Pai que revelou a você. É uma revelação divina. E ele diz isso exatamente para Pedro. Da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Aqui eu não vou entrar em discussão teológica, o povo discute muita coisa e fica discutindo sendo que o Senhor está querendo dizer algo aqui tremendo. E às vezes o inimigo coloca coisas que a gente fica discutindo para tirar o foco do que o Senhor está revelando aqui. A verdade que Ele está trazendo aqui. Que o foco era a revelação de quem Ele era.
O foco era revelar quem ele era, porque quem ele era, onde a igreja iria ser fundamentada, a verdade que ele era iria até a mentira, a verdade onde quem ele era ia até a mentira e resgataria aquelas pessoas que estavam no engano da mentira e os tirariam de lá do reino das trevas e levaria para o reino do Filho amado. Era essa a verdade. Aí ele pega, vira e fala assim, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Ou seja, vocês vão avançar. Aí ele vira, você está vendo aquele lugar lá? Que chamam a porta do inferno? Onde queimam incensos, onde fazem sacrifícios a deuses estranhos, aonde se sacrificam ali. Tá vendo aquele engano, aquela mentira, aquele povo cativo, aquele povo oprimido? A minha verdade, quem eu sou, avançará ali, resgatará aquelas pessoas. E quando você vai ver a história, este lugar, do 5º século, de 4 para 5º século depois do Senhor Jesus, Cesareia de Filipe se converteu ao cristianismo e os templos pagãos foram derrubados. E houve um terremoto também de grande proporção que derrubou as coisas mais ainda. Ou seja, não prevaleceu contra a verdade de quem o Senhor é. Isso continua até hoje. Isso continua até hoje. Porque a verdade do Senhor, ela é imutável. E a igreja que está firmada em quem Ele é, ela avança. Ela cresce. Ela rompe barreiras. Ela alcança territórios. Ela alcança territórios. Salvando, levando consigo muitas vidas cativas e oprimidas. E apóstolo Paulo entendeu de uma forma extraordinária de quem Jesus era e qual que era a missão que ele veio realizar. Que essa verdade fez com que ele saísse do comodismo de onde ele estava e fez com que ele atravessasse regiões e mais regiões, levando o nome de Jesus. Atravessando nações, com a verdade de quem Jesus era. Para que mais pessoas fossem resgatadas, fossem libertas, fossem transformadas. Por isso que ele vai dizer, não há nenhum outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Não há nenhum outro fundamento. Pedro entendeu tanto essa mensagem que o próprio Cristo deu para ele, que essa palavra que Jesus liberou sobre ele, Pedro, você que antes era inconstante, agora você vai se tornar uma pedra constante na minha presença. E vai levar o meu nome. E quando veio o Pentecostes, Pedro estava ali, perseverante na fé, como o Senhor Jesus mandou. E o Espírito veio sobre eles. E cheios do Espírito Santo começaram a falar em outros idiomas que ali estavam, das pessoas que ali estavam nas suas línguas maternas. E o povo achando que eles estavam loucos, Pedro se levantou e começou a pregar. Adivinha o que ele pregou? Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram. Ele vai falar, Davi onde está? Está morto. Mas esse Jesus, a qual vocês crucificaram, ressuscitou ao 3º dia e vive, e ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo que viria. Aí vão perguntar para eles desesperado, o que nós fazemos para ganhar salvação? Pois nós crucificamos o Cristo, o que nós vamos fazer agora? Aí ele fala, se arrependam-se. Se arrependam-se.
e sejam batizados no nome de Jesus. E recebereis o dom do Espírito sobre vós, porque a promessa é para vós também. E ele vai entender tão isso, que quando mais lá na sua idade avançada, ele vai escrever a carta de Pedro, ele vai escrever exatamente assim. 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, vai dizer assim: portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de que crescedes por intermédio deste alimento para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, achegai-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto assim está escrito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela depositar sua confiança jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, o que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal, a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra, por serem desobedientes. Todavia, isso também foram destinadas. Porém vós, igreja, porém vós que foram constituídos, porém vós que foram chamados, porém vós que foram edificados sobre a pedra viva, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou. De onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele compreendeu exatamente o que Jesus, o que Cristo tinha falado para ele. E agora ele ensina essas verdades para a igreja. E agora ele ensina essas verdades para nós hoje. Ele é a pedra angular, a pedra viva. E vós sois também pedras vivas edificadas sobre ela. Para quê? Para quê? Para proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apóstolo Paulo, quando ele teve a revelação lá na carta de Colossenses, Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Apóstolo Paulo teve um encontro profundo com Cristo. E ele foi transformado por esse encontro. E o próprio Cristo se revelou a ele. O próprio Cristo revelou quem ele era. E depois disso ele saiu pregando às nações quem Cristo era. Chamando as nações para arrependimento e para conhecer ao Senhor. Porque ele vai dizer isso lá em Atos 26, a partir do versículo 16, se eu não me engano, que ele vai dizer isso, que foi para isso que Jesus apareceu a ele, para o levantar, para que ele pudesse ir diante dos povos e os converter do reino das trevas para o reino da luz, para os tirar-os da mão de Satanás, para que eles possam viver para Deus. Para que eles possam
receber o perdão de seus pecados por meio de Cristo e receber a herança eterna por meio da fé em Cristo Jesus. Então ele cumpriu até o fim. E aqui ele escreve um poema revelando quem é o Messias e qual foi a missão que o Messias veio realizar aqui. E ele vai dizer assim: ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio de seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam governos, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele, Jesus, já existia antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de quem em absolutamente tudo tem a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Ou seja, o que o pecado separou, o que o pecado dividiu, Jesus veio trazer reconciliação, Jesus veio trazer perdão, céus e terras de novo, andando junto, caminhando junto. E nós, que antes, no passado, estávamos estranhos, nós éramos estranhos, inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas más obras que nós praticávamos. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar de santos e inculpáveis de qualquer acusação diante dele, se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Aqui ele está revelando a eles, está revelando que o Senhor veio realizar, quem Cristo é, quem o Senhor Jesus está realizando, o que Ele nos chamou para ser. Mas Ele vai falar assim: se de fato vocês permanecerdes firmes na fé, permanecerdes firmes na verdade de quem Jesus é, nessa verdade que vos salvou, se vocês permanecerdes nessa verdade até o fim, então o que vai nos sustentar até o fim? O que vai nos sustentar nessa caminhada? O que vai nos sustentar nos dias maus? O que vai nos sustentar quando a chuva vier? Quando a tempestade vier? O que vai nos sustentar? O que vai fazer com que o edifício não desabe? O que vai fazer com que a casa não desabe quando esses dias chegar? Quando essas fortes tempestades vier? Quando as coisas que estão acontecendo no mundo nós estamos vendo acontecer? O que vai nos sustentar? Estando nele. Estando nele, permanecendo nele. Nós vivemos num tempo em que a igreja se esqueceu. A igreja se esqueceu de quem Jesus é. A igreja se esqueceu de quem Jesus é. Se afastou. Por isso, não tem conseguido avançar sobre as portas do inferno. Por isso, não tem conseguido avançar. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo pecador. E quando nós nos afastamos do verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus para salvar, libertar, transformar e curar, porque o Senhor disse
que vocês iriam, que nós iríamos por todos os lugares, levando essa mensagem, o evangelho. E no nome dele, nós curaríamos enfermos. Nós expulsaríamos demônios. Nós manifestaríamos o reino de Deus na terra. Que no nome dele, em quem ele é, nós realizaremos todas essas coisas. Enquanto vocês estiverem indo pregando, os sinais vos acompanharão para testificar a palavra, para testificar o evangelho, para testificar quem ele é. Então o Senhor nos chama de volta. O Senhor nos chama de volta. É um tempo do Senhor que está nos chamando para nos voltar de volta para os fundamentos da nossa fé e sermos alicerçados nele. Porque a ordem que o Senhor deu para os discípulos, nós vamos ver em Mateus 10. Ele não mandou pregar outra mensagem. Ele não mandou anunciar outra coisa. Ele não mandou falar nada além disso. Mateus 10, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim: e à medida que seguides, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. Graciosamente vocês receberam, graciosamente dai. Curem, libertem, ressuscitem, leve a mensagem, pregue o evangelho, testemunhem quem eu sou. E eu estarei permanentemente convosco, até a consumação dos séculos. É isso que ele vai falar em Mateus 28 no final. Enquanto vocês estiverem indo, eu estarei convosco até a consumação do século. Porque ainda há Cesareias de Filipos. Ainda há Cesareias de Filipos que precisam conhecer o poder de Deus em Cristo Jesus para a salvação de todo pecador, para que eles sejam libertos. Nós vivemos um tempo tão difíceis, onde há muitos presos em cadeias, cadeias espirituais, cadeias mentais, acorrentados, amordaçados, doentes, enfermos. E o mundo vai de loucura, vai em loucura, vai cada vez pior e vai ficar pior ainda para se cumprir as escrituras. Porque as escrituras têm que se cumprir. E a única cura para a humanidade continua se chamando o Evangelho de Cristo Jesus. E é sobre ele que o Espírito Santo revela. Ele é a revelação que olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou o entendimento humano, mas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Todos pegam esse versículo muitas vezes para poder falar de algo que o Senhor vai fazer, mas o contexto não é esse. Apóstolo Paulo fala, ele veio. Os sábios, os governantes, esses nem perceberam que ele estava ali. Nem perceberam que ele estava ali no meio deles. Sacerdotes, fariseus, religiosos, nem perceberam que eles estavam ali. Os governantes o crucificaram, nem perceberam que a glória de Deus estava no meio deles. Mas aquilo que o ouvido não ouviu, olhos não viram, entendimento nenhum e compreendeu, o Senhor preparou para aqueles que o amam. E o Espírito Santo revela. Revela o quê? O mistério de Deus revelado à humanidade, que é convergir outra vez tudo que existe, céus e terras, por meio de Jesus Cristo. Redenção, perdão aos povos da terra que se arrependerem e adentrarem pelo caminho. Esses receberão
o reino eterno de Deus. E essa foi a mensagem que o Senhor nos deu como igreja para estar ministrando, para estar pregando. A mensagem não mudou, ela continua sendo poderosa para salvar, para libertar, para resgatar o mais vil dos pecadores. Nós só pregamos, nós só anunciamos. O restante quem faz é Deus. É o Espírito Santo que convence o homem de todas as coisas. Só seja um proclamador. O restante quem faz é Deus. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. E eu oro para que o Espírito Santo venha falar ainda mais profundo no coração de vocês. Que Ele é a pedra viva. E vós sois pedras vivas também, edificadas nele, para proclamar as suas grandezas e anunciar a todos os povos. Para que assim como eu e você fomos resgatados do reino das trevas para o reino da luz, eles também possam conhecer a luz e terem as suas vidas redimidas por Cristo. Amém? Essa é a palavra que eu deixo à igreja e eu oro para que o Espírito traga mais revelação, entendimento, sabedoria e graça para cada um de vocês. E que Ele possa usar cada um de vocês poderosamente. Porque a palavra de Deus não mudou. O Evangelho não mudou. E Ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Amém? Agradeço a rica oportunidade. Glória a Deus. Boa essa palavra. Eu sou testemunha viva. Sou testemunha viva porque eu tenho idade para isso. Se a nossa irmã viveu esse tempo, se nosso irmão viveu esse tempo, eu creio que a maioria que infelizmente não viveu esse tempo. Quando a igreja avançava, é porque estavam pregando Cristo. Eles apresentavam Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E a igreja avançava. Naquele tempo, o paralítico andava, porque Cristo estava sendo apresentado. O mudo falava, o cego via, porque era palavra desse tipo aqui que fazia a igreja andar, apresentando Cristo como Ele é, como Ele foi, como Ele é e como será. A igreja andava, a igreja avançava, havia multiplicação, havia crescimento físico e espiritual, porque se pregava Cristo Jesus o tempo todo, como foi feito aqui nessa noite. Eu fiquei ali dando glória a Deus. Que maravilha, Senhor. Como Deus usou essa menina. É menina. Eu recomendo a vocês que peguem esse vídeo, guarde e apresente para muitos. Por que a igreja não avança hoje, irmão? Por que a igreja fica em círculo? Porque não apresenta Jesus como verdadeiramente como Ele é. Como foi dito aqui nessa noite, pregado aqui nessa noite. Eu glorifico a Deus por isso. A igreja avançava. Hoje ela está parada, está estagnada. Porque há movimentos diferentes dentro das igrejas. E como foi dito aqui, Cristo está ali. Apresente Ele o tempo todo. E nós na congregação da Nhumas temos que tomar uma pregação delas como lição para nossas vidas. Se nós queremos que a igreja avance, se nós queremos ganhar esse bairro para Jesus, daqui até lá embaixo, é simplesmente falar que Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deus abençoe você, cooperadora. Nós sabemos que a luta é grande, mas Deus é contigo. E no tempo exato, não vai ser o homem que vai te exaltar, não vai ser o Senhor. Continue assim. E no momento certo, você pode ter certeza absoluta, aquilo que você sonha, Deus vai transformar em realidade. E que você, se for enviada, eu creio que você vai ser enviada. Eu sei que lá você vai apresentar o Cristo que foi apresentado aqui nessa noite. A igreja hoje precisa voltar a entender quem é o Cristo. Aquele sacrifício. Hoje aquele sacrifício é só no dia da ceia. Em memória de mim. Não, tem que ser todos os dias da nossa vida. O dia que a igreja apresentar Cristo todos os dias, você pode ter certeza que paralíticos vão andar. O mudo vai falar. E aquele que tem uma doença forte será curado em nome de Jesus.
Se você recebeu, guarda no teu coração. E lembre-se disso. Quer ser missionário? De verdade, apresenta Cristo. De verdade. Amém? As palmas glorifiquem e exalte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nesse exato momento, irmãos, eu quero convidar o evangelista Rodinei. Nós estamos aqui nos cultos de quarta-feira, é um culto de cura e libertação. Nesse momento, a nossa transmissão ela foi parada momentaneamente, depois ela vai voltar. Nós estamos aqui numa campanha, irmãos. Que campanha, pastor? Nós estamos trazendo espiritualmente aqui as pessoas que não podem vir. A gente convida e não vem, operadora. A gente faz um apelo, vamos até a igreja, não vem. Então a gente tem gente na família que a gente cansa de convidar e não vem. Nós temos vizinhos, temos amigos. Vamos lá para você ouvir uma palavra, não vem. Esse menino um dia ouviu, está aqui. Vai ser batizado em nome de Jesus. Junto com a bênção. Serão batizados em nome de Jesus. Amém? Então esse culto, cooperadora minha, a pessoa não pode vir. Então a gente traz algo da pessoa aqui para nós. Nós vamos orar. Já tivemos um testemunho aqui de uma cura, porque coloquei com uma foto. Então a gente orou, intercedeu e Deus alcançou aquela vida. Então pela fé, eu falo que é pela fé, Michele, eu falo que é pela fé, cooperadora Michele, que nós chegamos e colocamos algo nosso aqui. Nossa, acreditando que Deus vai abençoar, que Deus vai curar, que Deus vai libertar. Então, nesse momento eu convido, se você trouxe, apresente em nome do Senhor Jesus. Se você trouxe algo e crê que Deus pode alcançar aquela pessoa, apresente com fé, irmãos. Uma foto, uma roupa, um papel escrito o nome da pessoa, coloque aqui na presença do Senhor. Amém? Eu já vi muitas curas desse jeito. Eu já vi pessoas apresentadas, sabe, se render ao Senhor por causa de um culto desse, irmãos. Aqui não é sincretismo religioso, aqui é fé, aqui é determinação. Ele não pode vir, você não quer ir? Eu vou levar algo de você lá e Deus vai fazer um milagre. Isso é só para quem crê. É só para quem crê. Amém? Ainda quem não crê não traz. Se você tem fé, coloca no papel o nome daquela bênção que você precisa ser alcançado por Deus. Apresenta ao Senhor. Como fez Joquebede. Ele pegou o cestinho, betucou, colocou o filho, colocou lá naquele livro, como se fosse a mão de Deus, e se afastou. Não andou muito, Deus sentou com a mão de Deus. Quero convidar as irmãs do Senhor de oração que estão se ungindo, que estão preparando para isso. Eles vão estender as mãos aqui, a irmã Michele, cooperadora Michele, cooperadora Beatriz, missionária Mara. Se a cooperadora Aninha quiser também nos ajudar em oração também, estender tuas mãos aqui e nós vamos orar agora com fé, com determinação. Amém? E o Hades não vai prevalecer sobre essas vidas. Amém? E nesse momento, quando nós estendemos as nossas mãos e orar com fé, as correntes serão desfeitas em nome de Jesus. Eu peço que a igreja fique em espírito de oração. Espírito de oração. Creia, fique em vem cá. Tuas mãos aqui, e pela fé nós vamos orar e Deus vai alcançar essas vidas em nome de Jesus. A igreja é espírito de oração. Pai querido, Pai santo, é no nome de Jesus que nós estamos na tua presença, meu Pai, e nesse culto de cura e libertação nós estamos colocando essas vidas em tuas mãos, vidas que nós não conhecemos, ó Pai, mas tu sabes e conheces. Por apresentar a ti agora, porque estão esperando uma providência do céu, somente uma providência do céu, somente uma ação desse Jesus que foi apresentado aqui nessa noite, Pai, para mudar a história dessas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós fazemos agora uma intercessão e nós estamos repreendendo agora todo o mal, Senhor. Todo o mal agora está sendo repreendido em nome do Senhor Jesus. Se foi uma oração contrária, está queimada agora pelo poder que é no nome de Jesus. Se foi uma palavra de maldição, está sendo desfeita agora em nome do Senhor Jesus. Se é um trabalho de feitiçaria, de macumbaria, meu Pai, está sendo desfeita agora em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E cada vida que está sendo apresentada agora nós cremos, pelo poder que há no nome desse Jesus que foi apresentado aqui. E no nome de Jesus
Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que vidas já estão sendo alcançadas pelo poder que há no nome de Jesus. Mas nesse momento eu senti no meu coração durante o culto, irmãos, que eu quero e desejo orar pelas crianças. Deus sabe o porquê. Se o Espírito Santo tocou no meu coração, quem sou eu para dizer não? Então, por favor, retira a mesa e que todas as crianças, irmãos, se não puder vir, se não quiser vir, a mamãe traz aqui. Nós vamos orar. E eu quero pedir para as irmãs do Circo de Oração, que ela vai tocar em cada criança aqui, irmão. Já veio aqui até para pregar a palavra. Então, todas as crianças, se não quer vir, a mamãe traz, mas será que aqui na frente, em nome de Jesus? Eu estou falando também, meninas, amém? Os que são crianças ainda, irmão, porque tem criança de 12, tem criança de 13, que precisa de oração também, em nome de Jesus, amém, irmãos? Que é fúria. O inimigo às vezes tem fúria, irmãos, ele quer pegar ali, sabe, mas nós estamos repreendendo em nome de Jesus. Então vem as crianças aqui, a mamãe traga a criança aqui, nós vamos estar orando. Eu quero pedir para as nossas irmãs no ciclo de oração, elas vão fazer a imposição de mãos sobre essas crianças e nós vamos repreender todo o mal, em nome do Senhor Jesus, todo o mal, irmãos, porque não sei se vocês já perceberam, há uma rebeldia no meio da criançada, irmão, que Deus tem que trazer uma mansidão, meu Pai, no nome de Jesus. Igreja, estenda as mãos. Pai querido, Pai santo, aqui está a continuidade da tua igreja, meu Pai. Aqui está, meu Pai, crianças de 5, de 4, de 12, de 13, meu Pai, mas são crianças escolhidas por Ti, desde o ventre da mãe, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, nós temos aqui crianças que já estão pregando a Tua palavra, meu Pai, e nós sabemos a fúria do inimigo, mas em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que isso aqui é uma constelação especial, meu Pai, uma constelação de missionários, missionárias, pastores, meu Pai, evangelistas, meu Pai, que estão sendo preparadas por Ti. Por isso, em nome de Jesus, estenda Tuas mãos sobre essas crianças, meu Pai, e que o Senhor possa proteger em cada dia, cada manhã, aonde elas colocaram a planta dos pés, o Senhor esteja com elas, meu Pai, em nome de Jesus, curando, Pai. Se tiver alguma criança dessa enferma, meu Pai, o Senhor venha curar no nome santo de Jesus. Ó Pai, guarda esse pequeno rebanho, meu Pai, em Tuas mãos. Protege, meu Pai, com a Tua graça e com a Tua misericórdia a cada criança, a cada adolescente que está aqui diante do Teu altar, meu Pai. Nós apresentamos a Ti nessa noite, porque nós sabemos que está em Tuas mãos. Continua abençoando, continua, meu Pai, dando discernimento para os pais, mantendo a Tua presença, meu Pai. É que nós Te pedimos nesse momento, em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja pode dizer amém? Deus abençoe essa criançada no nome santo do Senhor Jesus. Oh, glória! Qualquer dia nós precisamos fazer um coral com essas crianças aqui. Vamos louvar a Deus no nome santo de Jesus. Estamos encerrando. Eu quero agradecer a cooperadora Néia. Seja sempre bem-vindo. Amém? Cooperador Luiz, seja sempre bem-vindo em nome de Jesus. Leva o nosso abraço lá para os irmãos da congregação. Vocês estão ajudando lá em cima, né? Leva o nosso abraço para eles. Nós estamos orando sempre para aquela congregação. Eu creio que Deus vai fazer algo diferente, irmãos. Eu creio que Deus vai entrar com uma providência do céu ali, irmão. Vai dar uma nova direção para aquele lugar, porque o nome do Senhor será glorificado. Aquele bairro precisa de uma providência de Deus, mas é preciso que a igreja lá apresente Jesus para aquele bairro. Estamos orando e cremos que Deus vai fazer algo grande ali em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a Michele. Seja sempre bem-vindos. Você já tem meu nome, agora glória a Deus, Senhor. Você já tem meu nome, assim que sentir no coração, você quer ir lá, pastor? A gente dá um jeito de te trazer em nome de Jesus, amém? E pede para aquele abençoado vir também, para louvar o Senhor, amém? Irmã Ana, é um prazer tê-la conosco. Você está nas nossas orações sempre. Você saiu, foi da igreja física, amém? Você saiu da igreja física, mas da espiritual você continua conosco. Que Deus te abençoe também, Michele. E dê força a todos vocês no nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos que vão passar pelas águas no mês de março, eu vou agendar com vocês fevereiro, dia 15 de fevereiro. Anote aí, 15 de fevereiro, vai ser no sábado, às 3 horas da tarde aqui. As irmãs que me ajudam aí, anota lá, pastor, eu tenho compromisso dia 15, não vai viajar não. Então para vocês que vão passar, então eu quero trazer vocês aqui dia 15 de março, 15 de fevereiro, às 3 horas da tarde, viu, Ricardo? Todos vocês, irmã,
que vocês estejam presentes. Se o neném não nascer, venha. Ele vai nascer no dia 24 de março. Então, dia 15 de fevereiro, ele não veio ainda. E o esposo também. Às 3 horas da tarde, nós vamos começar uma preparação para o batismo aqui nesse lugar. Amém? E queremos, em março, levar vocês lá nas águas do Sapucaí. E nós vamos matar vocês lá naquela água. Amém? Trazer uma pessoa nova no nome do Senhor Jesus. Combinado? Anota na agenda aí e louvado seja o nome do Senhor. Sexta-feira nós estamos reunidos aqui no estudo bíblico. Nós estamos aprendendo sobre bibliologia. E no domingo vai ser um culto com a participação do Círculo de Oração. As irmãs. Nós vamos ficar só intercedendo, irmão. Dando glória a Deus, aleluia. A oportunidade será só para as irmãs e para as meninas também. Amém? Eu creio que vai ser um culto abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Repita comigo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se coloquem em pé e recebam a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Continue orando pelo irmão Geraldo em nome de Jesus. Cumprimente uns aos outros.